Boa tarde, meus amigos e minhas amigas. É um prazer estarmos novamente juntos e hoje eu vou lhes falar sobre Francis Bacon, ou simplesmente Bacon. Bacon nasceu em 1561 e faleceu em 1626, aos 65 anos de idade. Ele foi um filósofo, um ensaísta, um cientista propriamente dito e um político. Político, vocês vão ver alguns comentários nada airosos que eu vou lhes fazer a respeito. Ele recebeu os títulos de visconde, de barão, de sir e chegou a ser o chanceler do reino. Chanceler do reino, naquela época, era mais ou menos aquela criatura que aplicava a lei e era o chefe dos ministros, dos demais ministros da rainha. Aclamado como o primeiro dos modernos e o último dos antigos, é considerado o inventor do método experimental. Ou seja, tudo aquilo que nós queiramos saber tem que passar pelo método da experimentação, todo e completo. Fundador da ciência moderna e do empirismo propriamente dito, vou lhes rapidamente relembrar-lhes o que é empirismo. É tudo aquilo que só pode ser conhecido através dos nossos sentidos. E ele dizia que se nós deixarmos um objeto falar, ele vai falar por si próprio, independente de qualquer outra coisa, e os nossos sentidos serão capazes de apreender aquela verdade que se nos apresenta e que é captada pelos sentidos. Teve críticos severos quanto à sua conduta moral. Ele não era absolutamente um santo, pelo contrário, ele era extremamente egoísta, ele ambicioso ao extremo, ele só se importava consigo mesmo e tinha até mesmo traços de um certo maquiavelismo, ou seja, os meus fins justificam os meus meios. Contudo, é inegável que lutou por toda a sua vida para o progresso da ciência. Podiam criticá-lo por ser isso, por ser aquilo, por ser isso, enfim, por todos os defeitos do mundo. Contudo, esses mesmos críticos diziam, poxa, esse camarada é realmente um cientista propriamente. Ele quer se ater ao progresso do conhecimento e não tão somente à catalogação da realidade, supostamente fixa, eterna, divina e perfeita. Vejam aí uma crítica subliminar à Igreja. Nasceu sob o reinado da Rainha Elizabeth e foi sob a influência da Reforma Protestante, aquela deitada por Lutero, Martim Lutero, e que foi implementada politicamente por Henrique VIII, que sensíveis mudanças de natureza econômica, social, política foram implementadas. Por quê? 2/3 das terras inglesas naquele tempo pertenciam à Igreja Católica Apostólica Romana. Com essas mudanças implementadas por Henrique VIII, houve o confisco dessas terras todas. E surgiu então o quê? Uma pequena burguesia rural, uma pequena alguns potentados rurais, que, com o florescimento de um comércio então nascente, serviria posteriormente para o absolutismo. Relembrando, absolutismo, governo de um só. A Inglaterra, com isso, tornou-se a maior potência protestante do mundo. Percebam? A Inglaterra, e ele, como era simplesmente o chanceler e sagaz, inteligente, apercebe-se que a inteligência e o saber consequente eram doravante as forças motrizes para que fosse possível o atingimento de um conhecimento científico e filosófico. Ele cunhou, alguns dizem que foi ele, eu particularmente não creio, isso sempre existiu, mas dizem que ele cunhou a expressão saber é poder. Saber é poder. E esse foi o caminho que ele escolheu.
Ele teve um grande benfeitor naquela época, que foi o Conde de Essex. Esse Conde de Essex facilitou-lhe a vida enormemente, deu-lhe mansões para que ele pudesse habitar com seus apenas 72 criados. Ou seja, ele vivia nababescamente. Foi educado para uma carreira, melhor dizendo, diplomática. Lia diariamente as escrituras. Herança de uma mãe opressiva, calvinista, e ele, Bacon, escreveu o Novum Organum, que foi a sua principal obra filosófica científica, onde ele apresenta, então, o seu método. Nessa obra, a Novum Organum, ele divide-a em duas partes, uma negativa, onde ele diz, eu tenho que deixar de lado todo esse subjetivismo, todas essas imperfeições da linguagem e me ater firmemente usando tabelas comparativas, presenças, ausências e uma profunda observação dos fenômenos que estão postos à realidade. Bacon foi cáustico, até desumano, com seu benfeitor, o Conde de Essex, pois este caiu em desgraça junto à rainha Elizabeth quando pretendeu o trono. E ele aceitou a incumbência que a rainha lhe deu de apurar este desejo de assunção ao trono e acabou fazendo o quê? Ele mesmo condenou, ele não a rainha, mas pelas mãos dele condenou à morte. E ele disse, olha, primeiro Deus, depois o meu rei, os amigos deixemos de lado. Os seus inimigos, com toda essa turbulência política, onde ele vivia metido, eram inúmeros. E o parlamento estava extremamente insatisfeito com a política real, principalmente com a política real de impostos, que eram enormes, pesados, com uma política que não contemplava, era somente ao rei, ao rei, ao rei. Os seus inimigos eram fartos, inúmeros, importantes por demais. Imagine, para combater um chanceler tem que ter bala na agulha. E esse pessoal estava insatisfeito com o parlamento propriamente dito, estava insatisfeito com a política real de impostos, de tributos, de distribuição da justiça. E, como eles não tinham coragem de se insurgir contra o rei, que na ocasião já era o Jaime I, se insurgiam contra aqueles ministros auxiliares mais próximos do rei. Acabou sobrando para quem? Para o Bacon. Foi acusado de receber vantagens indevidas durante um julgamento, tendo recebido presentes, os quais ele realmente aceitou presentes. E afirmou, sim, eu recebi, mas isso em nada influiu no meu julgamento. Percebam o quanto ele estava voltado ainda para o cientificismo, que em 1626, foi o ano que ele morreu, ele estava voltado para fazer uma experimentação para saber até que ponto a carne suportaria o frio, sem apodrecimento, sem se putrefar. O que foi que aconteceu? Pegou uma galinha, encheu ela de neve e ficou ali, vendo. Todo dia ele ia lá observando. O inverno na Inglaterra é forte, extremamente forte. Com isso ele acabou contraindo uma bronquite e acabou falecendo. Esse, pois, foi Bacon, um homem discutidíssimo, mas apontado como o criador do método científico. Espero que tenham gostado. Se o tiverem, por favor, deem o seu like e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Até mais ver. Um abraço a todos.